Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, começa agora mais um programa Papo Saudável, do nosso podcast Papo Saudável. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a busca da integridade. As nossas conversas têm sido sempre divididas entre o aspecto espiritual e também o nosso aspecto físico. Nós trazemos sempre numa parte do programa um pouco sobre a espiritualidade e na segunda parte nós conversamos um pouco sobre as coisas que podem fazer com que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida em relação ao nosso corpo. Bom, eu vou começar falando para vocês sobre integridade. O que é ser íntegro? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Por exemplo, quando você vai tomar um leite, aí você tem um leite desnatado e tem um leite integral. O leite integral é o leite que é completo, que tem todos os produtos que tem o leite. O leite desnatado é aquele leite integral que foi tirado, o que a gente chamaria de nata, né? Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, você é íntegro ou eu sou íntegro, você está dizendo que aquela pessoa é completa. E eu quero falar um pouco de um exemplo para vocês de um senhor que viveu em 1995, um homem chamado Aaron Feuerstein, que essa palavra significa pedra de fogo. Olha que coisa interessante. Ele tem uma fábrica e essa fábrica pegou fogo. E 3.000 funcionários ficaram desempregados. Foi lá em Nova York, no estado de Nova York. A fábrica se chamava Malden Mills, era uma fábrica de tecidos. E muita gente pensou, ele vai levar isso para um outro lugar, já que a fábrica foi destruída. Ele vai levar para um outro lugar, para fazer num lugar onde os salários sejam mais baixos. Mas ele fez uma declaração onde ele disse assim, os meus 3.000 funcionários continuarão a receber os salários deles, mesmo que eles não estejam trabalhando, porque essa fábrica é muito mais do que simplesmente um lugar para ser vendido ações lá na Bolsa de Valores. É um lugar onde famílias vivem. Vocês já imaginaram esse tipo de integridade? Aí ele reconstruiu a fábrica, trouxe todas as pessoas outra vez. E ele foi até convidado pelo próprio presidente Clinton na época para ir à Casa Branca. Ele se tornou famoso por causa disso. Mas não era por isso que ele estava fazendo isso. É porque ele era uma pessoa completa, íntegra. O ser íntegro, além de ser completo, a gente pode colocar como sendo indivisível, como sendo uma pessoa inteira. Ele não precisa separar a alma dependendo do que se pretende fazer. Vocês talvez conheçam pessoas assim, que dependendo da situação, usam sua própria personalidade em função daquela situação. Então, se eu vou negociar com alguém, eu faço o papel do esperto, ou como diriam os cariocas, o esperto, né? Aquela pessoa que quer sempre levar vantagem. Da lei do Gerson, estou querendo levar vantagem em tudo, né? Quero destruir a pessoa que está ao lado. Quando eu estou falando com um filho, com a minha mulher, com o meu esposo ou com alguém da minha família, eu sou o cara bonzinho. Quando eu estou falando com as pessoas de fora, eu sou alguém que quer sempre levar vantagem. Sua alma, ela precisa dessa divisão. Se ela precisa dessa divisão, há uma falta de integridade na sua pessoa. Comece a pensar nisso com muito carinho. A palavra shalom, que muitos de vocês já devem ter ouvido, é uma palavra em hebraico que muita gente coloca como paz. Mas ela não é só isso. Ela significa também totalidade. Ela significa que está tudo se encaixando e que existe uma ausência de luta com você mesmo. Ou seja, que você não está brigando com você mesmo, que a sua consciência não está tendo que puxar as suas orelhas. Vocês já experimentaram isso? Aquela vozinha que fica dizendo, você não deveria fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando nos Estados Unidos e a minha então esposa, na época, eu brincava dizendo que ela tinha a voz
do grilo falante com o Pinóquio, que era a voz da consciência, dizia não faça isso, né? No desenho animado do Pinóquio, o grilo falante diz assim, Pinóquio, não faça isso, isso é errado. Então, se você queria correr um pouco mais lá nos Estados Unidos, a voz dizia assim, não corra, que a gente pode ser multado e tal, e por aí vai, né? Então, essa vozinha, ela acontece muito conosco. E quando nós ouvimos sempre essa voz, normalmente, quando nós ouvimos, nós temos uma alma e um espírito íntegros, sem cisalhamentos, sem divisões, sem separações. E Shalom, quando eu desejo isso para as pessoas, eu não estou desejando somente paz, no sentido de não ter guerra, mas é no sentido de ter paz com você mesmo. Quando eu digo para vocês, Shalom, eu estou desejando para você paz, mas é a paz com você mesmo, que você não fique em conflito dentro de você, para que você possa viver em paz. E para que você possa viver em paz, essa integridade ela precisa ser alcançada. Tem um profeta da Bíblia, Jeremias, que ele é um dos que mais falava sobre integridade. E ele demonstrava que a voz de Deus vinha até ele. Ele dizia assim, a palavra de Deus veio a mim. Ele falou isso várias vezes. E esse fato de a palavra de Deus, muitas vezes a palavra de Deus ela vem, às vezes como um sussurro, às vezes como um amigo que fala algumas coisas para nós. Não necessariamente é uma voz de trovão que você vai ouvir Deus falando do céu direto, né? Não é bem assim. Isaac Bashevis, ele escreveu um romance que ele chamou de Gimpel, the Fool. Traduzido seria mais ou menos assim, Gimpel, o tolo, o bobo, né? E ele disse uma coisa muito interessante, porque tem uma hora que ele só fazia as coisas boas e ele acreditava muito nas pessoas. E as pessoas eram mais com ele muitas vezes. Ficavam... No livro fala, por exemplo, um momento em que alguém chega para Gimpel e diz assim, olha Gimpel, seus pais morreram, mas eles ressuscitaram e eles estão lá na sua casa nesse momento, lhe esperando. E o coitado do Gimpel então corria para casa esperando. Quando ele chegava lá, percebia que as pessoas tinham mentido para ele. Mas ele sempre acreditava que as pessoas iriam falar a verdade. Vocês talvez conheçam pessoas assim, que têm uma bondade no coração, são pessoas mais puras. E o mais interessante é que uma vez ele começou a se sentir triste, porque ele dizia sobre como as pessoas faziam isso com ele. Ele procurou então a pessoa que era uma espécie de pastor na cidade. E ele disse assim para ele, olha, é melhor ser um tolo todos os dias do que ser uma pessoa má uma única hora. Vocês já experimentaram essa situação? Quando vocês às vezes, hoje está muito na moda aquela história do... quando você está fazendo bullying, né, com as pessoas, mas não é só na infância, muitas vezes a gente faz bullying com as pessoas adultas. Você conhece o seu vizinho e você faz bullying. O seu amigo não gosta de ser chamado de um determinado nome, mas você faz questão de chamar. Eu conheci um casal que até a senhora falecer, ela chamava ou então o marido de um nome que ele não gostava de ser chamado, e ela sabia que ele não gostava. Então muitas vezes esse próprio bullying é uma forma de ser essa pessoa má contra aquela pessoa que na realidade só quer o bem. E o mais interessante é que ele diz assim, ó, os tolos são os outros. Esse pastor falou então para o Gimpel. Eles é que são tolos, porque quando eles fazem esse mal contra você, eles que se tornam pessoas tristes e infelizes. Vocês já experimentaram isso? Quando a gente de alguma forma faz algo de agressivo, de desagradável para as outras pessoas, você passa o resto do dia se sentindo não muito bem? Você passa o resto do dia se sentindo mal? E se você faz isso contra pessoas tão inocentes, muitas vezes crianças, muitas vezes pessoas excepcionais, e às vezes a gente brinca com essas pessoas e fala mal dessas pessoas, cita palavrões com essas pessoas, e às vezes não precisam ser pessoas, às vezes os próprios animais, um cachorro na rua que está passando calmamente e você quer chutar aquele cachorro. Isso lhe faz muito mal, faz você se lembrar que você é aquela pessoa que tortura, o torturador, a pessoa má, não é? Ele diz assim, ó, esse pastor nesse livro do Gimpel, ele diz assim, seja o que for que há do outro lado, ele fala do outro lado depois da morte, né?
Ele diz, será real, sem zombarias, sem trapaças. Lá, graças a Deus, nem Gimpel poderá ser enganado. Ele é simples porque ele é único o tempo todo. Isso é o que está escrito lá no livro Gimpel the Fool. Olha que coisa interessante. O que é que há depois da morte, pessoal? Alguns acreditam na reencarnação, outros acreditam na ressurreição. Nós não sabemos ao certo, nós só cremos. Uns creem na reencarnação, outros creem na ressurreição, mas não existe alguém que contou para nós de verdade como era isso, né? Até o próprio Paulo, quando ele vai falar sobre o terceiro céu, ele diz assim, Paulo da Bíblia, ele diz assim, conheço um homem, não sei se espírito ou não, né? Então assim, mas a gente acredita sim que o porvir, o que vem depois da morte, possa ser melhor, e pessoas como Gimpel, essa pessoa desse romance, possam ser mais valorizadas, né? Tem outra palavra que é usada para Gimpel no hebraico que se chama tan, e essa palavra é despretensioso, simples, descomplicado. Olha que coisa interessante, é uma palavra simples, uma pessoa simples, mas o mais interessante é que na Bíblia tem um sujeito que foi chamado de Tan, que foi Jacó. Mas Jacó foi um dos caras mais cheios de artimanhas que eu já vi na minha vida. Jacó, ele queria ser o primogênito, ele puxava o pé do irmão até na hora do nascimento. Ele vendeu, quer dizer, ele fez com que o irmão vendesse o direito de primogenitura, que era uma coisa muito importante naquela época, ser primogênito, recebia bênção, recebia dinheiro. E Jacó conseguiu fazer com que o irmão vendesse por um prato de sopa, né? Jacó tentou enganar, ele enganou o pai dele. Ele tentou enganar o que se tornou depois o sogro dele, o sogro o enganou também, era todo mundo um enganando o outro. Mas esse Jacó aí, cheio de problemas, cheio de complicações, ele foi chamado de Tan, de despretensioso. Parece que na nossa vida nós todos somos como Gimpel. Nós nascemos cheios de boa vontade. Quando nós somos crianças, nós acreditamos no que os adultos nos dizem. Não é à toa que tantas pessoas desaparecem aí porque pessoas mais os levam, né? Se você chegar para uma criança e disser, vamos comigo até aquele lugar ali que eu vou lhe entregar chocolate, a criança vai, ela é despretensiosa, ela é simples, né? A gente precisa proteger essas crianças. Eu me lembro de uma situação em que um senhor, ele passou os primeiros anos da vida dele, os primeiros anos do filho dele, num condomínio fechado, onde só tinha basicamente amigos, e esse filho, ele aprendeu que tudo era muito simples, de uma forma muito despretensiosa. Quando ele precisou ir para a escola e sair daquele condomínio, ele teve que ter uma conversa e dizer, olha, as pessoas às vezes podem ser más, e você precisa ter cuidado com isso. Mas esse despretensioso que a gente estava falando de Jacó, parece que é porque quando nós nascemos e na nossa primeira infância, nós somos assim, mais despretensiosos, mais simples. Pessoas que simplesmente acreditam nas outras pessoas. E parece que a gente vai levando pancada na vida. E cada pancada que a gente vai levando, como dizem na nossa região, a gente vai endurecendo, o couro vai ficando mais curtido, né? E o resultado é que a gente vai aprendendo a levar mais pancadas e não acreditar tanto nas pessoas. E quanto mais pancadas nós levamos, mais nós nos tornamos duros, muitas vezes até maus com as outras pessoas. E nós precisamos saber filtrar isso, para que a gente não tenha que passar por um período de provações, como Jacó passou e teve que lutar. Alguns acreditam que foi o próprio Deus, outros acreditam que era a consciência dele, ou o lado bom, seja lá o que for. Mas ele teve que lutar com um anjo e ser ferido na coxa, para então voltar a ser aquele Tan, o Gimpel, outra vez. Aquela pessoa que ele tinha deixado de ser fazia muito tempo, né? Tá na hora, hoje, de nós podermos ser o que os judeus chamam de Shalem. No programa passado a gente falou sobre Shalom, hoje vamos falar um pouco sobre Shalem, que é uma situação em que você se torna inteiro. Quando você é considerado Shalem, você é inteiro. Você é unido dentro de si mesmo com seus conflitos internos
tendo sido devidamente apaziguados, ou seja, os seus problemas pessoais você conseguiu resolvê-los. E assim você se torna uma pessoa íntegra, uma pessoa que começa a ver o lado íntegro das pessoas, começa a interagir com essa integridade. E aí você pode então não só desejar, mas como sentir também dentro de você o shalom, aquela paz, aquela integridade dentro de você, sem os cisalhamentos, sem as separações, sem as maldades que os outros tentam nos infligir. Então, shalom para vocês. Hoje eu estou terminando esse primeiro parte desse programa com essa palavra. Espero que vocês tenham essa paz dentro de vocês. Vamos dar só um tempinho agora, falar um pouco sobre o nosso patrocinador e logo a seguir nós voltamos falando um pouco sobre qualidade de vida em odontologia e com o sono, tá bom? Pessoal, hoje quero falar um pouco sobre o Super Entrega. Ele está encerrando as atividades, ainda existem produtos sendo vendidos, estamos com a queima total, tem produtos que estão sendo vendidos mais baratos, inclusive do que eles foram comprados, para você ter uma ideia, porque o Super Entrega vai mudar de cidade, ele vai para uma outra cidade. A própria câmara fria já foi desmontada e em lugar onde funcionava o Super Entrega, vai começar uma nova empresa que a Sul nunca viu igual. Vai começar algo que a Sul vai adorar, a Sul e região. Por enquanto, eu estou fazendo um suspense, mas nas próximas semanas vocês vão poder conhecer e vão adorar isso. Entre em contato com o Super Entrega, ainda dá tempo, ainda tem alguns produtos que podem ser vendidos em preços realmente bons. O telefone é o 996962122. Vamos voltar então agora para a nossa segunda etapa, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a odontologia do sono. Vocês sabem que a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, a clínica que eu construí, e eu fiquei muito emocionado quando eu vi uma paciente minha de uma outra cidade, ela dizendo para mim que ela veio há 20 anos e ela me ouviu falar que eu faria uma clínica nessa cidade, em Açu, né, onde a Dental Clinic está, mas ela serve a toda a região. Nós temos, graças a Deus, eu fico muito honrado com isso, por servir toda a nossa região do Vale do Açu, todas as cidades ao redor. E também outras cidades distantes e até outros países, né? Mas ela falou que eu faria uma clínica que seria referência no mundo, e nós fizemos isso. A Dental Clínica hoje é uma das clínicas mais completas do planeta. Nós temos possibilidade de fazer implantes e nós já fizemos mais de 14 mil, já estamos nos aproximando dos 15 mil implantes instalados. É um número simplesmente fantástico, se vocês prestarem atenção. Eu instalei esses implantes, eu, Giovanni Dantas, sou eu o responsável pela parte cirúrgica e também sou eu o responsável pelo acabamento final de todas as facetas e coroas de porcelana que são feitos na minha clínica. Eu centralizo muitas vezes tudo isso, apesar de eu ter uma equipe que trabalha comigo. Isso faz com que os sorrisos sejam maravilhosos. Quando você vê um sorriso, normalmente você sabe, veio da Dental Clínica um sorriso em porcelana, por exemplo, uma estrutura de implante simplesmente fantástica e funcionando, mordendo adequadamente. Graças a Deus, a Dental Clínica caiu na boca do povo, né? As pessoas gostam demais, adoram a Dental Clínica, amam a Dental Clínica, como eu amo essa região toda. E além de ter laser de alta potência que consegue retirar cáries sem dor, sem anestesia, a gente também hoje faz o tratamento das mazelas, dos problemas, das doenças que impedem de você ter qualidade de vida a partir de um sono ruim. Então nós temos desde o polissonígrafo, que permite que nós possamos medir a qualidade do seu sono. Você vai dormir com esse aparelho e nós vamos poder medir se você está tendo um sono REM, um sono N1, N2, N3, que são os tipos de sono que você tem, para que você não fique com aquela sensação de que você não dormiu o que prestasse. Então você às vezes dorme 8, 10 horas e dá a sensação que só dormiu meia hora. E aí muitas pessoas pensam que podem chegar no final de semana, dormir 15 horas e recuperar o tempo perdido. Infelizmente isso não acontece. Pessoal, a coisa é tão séria, mas tão séria, que o sono, um bom sono, é responsável até pela possibilidade de emagrecimento. Pessoas que perdem
o controle na alimentação e comem demais, muitas vezes são pessoas que têm a qualidade de sono ruim. O sono ruim afeta até isso. Afeta inclusive sobre a possibilidade de musculatura funcionar adequadamente. A perda, hoje em dia está muito comum injeções que prometem coisas mirabolantes e milagrosas. Pessoalmente eu não sou tão a favor disso. São medicamentos que foram testados inicialmente para tratar diabetes e as pessoas decidiram usar para emagrecer, e muitas pessoas têm tido pancreatite, problemas gravíssimos de rim e muitas vezes outros problemas mais sérios ainda no que se refere à qualidade de vida, e perda de massa magra e não de massa gorda, ou seja, você perde até a própria estrutura muscular. Então tenham cuidado com o que vocês fazem. Muitas vezes é muito mais interessante você fazer um controle da sua alimentação, não comer exageradamente, para que você possa ter qualidade de vida e dormir adequadamente. Uma das grandes mazelas do sono ruim é o café. Num futuro programa, nós pretendemos falar um pouco mais sobre o café, inclusive sobre a possibilidade que o café gera de diminuir a sua produtividade. Tem um grande pesquisador nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, que ele trabalhou com tarântulas, com aranhas, onde ele fez as aranhas num grupo controle que não tinha substância nenhuma fazerem as suas teias, e a teia era perfeita, linda, maravilhosa. No outro grupo ele injetava LSD, no outro anfetamina, no outro maconha e no outro café. Olha que coisa interessante, o pior grupo que conseguiu produzir as teias, elas eram produzidas com uma qualidade muito ruim, ficavam deficientes, com buracos e tudo mais, quando se usava maconha, LSD e tal, mas a pior teia de todas foi a que se colocou nas tarântulas, a cafeína. E a cafeína, pessoal, não está só no café, está também na Coca-Cola, tem em alguns chás, nesses energéticos e tal. Existe uma quantidade muito grande de acidentes automobilísticos, e esses dados são americanos. O Brasil não costuma fazer muito desses dados, de acidentes automobilísticos acontecendo por causa do uso da cafeína, né? Muita gente conhece aqueles caminhoneiros que andam rebitados, né, como o pessoal chama, mas não se preocupam em tomar um cafezinho que atrapalha a colocação da adenosina, que é uma substância que faz com que a qualidade do seu sono seja melhor. A gente vai poder descrever isso mais no futuro. Então, além de todas as coisas que nós temos na Dental Clínica, de lasers, de aparelhos para fazer facetas de porcelana numa só sessão, de implantes, de tantas outras coisas mais, nós também podemos tratar o seu sono, o seu ronco, o sono permite que a respiração não seja tão eficiente. Quem ronca, e é 1/3 da população, costuma ter dificuldade de respirar e, consequentemente, de ter um sono que seja reparador, que seja aquele sono em que você acorda e diz assim: eu acordei realmente bem. Então não faz bem você ficar dormindo e acordando somente com despertador, porque você está perdendo a melhor parte do sono, que é a última, os 25% finais. Eu espero que a gente tenha mais tempo nos próximos programas para falar um pouco mais desse assunto, que isso é importantíssimo. A quantidade de pessoas que têm perdido qualidade de vida por não estar dormindo bem é enorme. E a Dental Clínica está aqui para ajudar você a evitar ou a tratar o ronco, a apneia do sono, a hipopneia, a partir de laser e de aparelhos intraorais. Vocês sabem, na Dental Clínica nós temos exclusividade e a capacidade de ser completos para vocês. Na Dental Clínica, vocês já sabem, você conhece, você confia. O telefone da Dental Clínica é o 999816640 e eu espero vê-los e ouvi-los nesses próximos dias para o próximo programa. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.